Você sabe o que é cultura organizacional e como ela se forma? Pois então me acompanhe nesse vídeo porque eu vou te contar. Bom, a cultura é um termo extremamente comentado no dia de hoje e muita gente se pergunta, o que vem a ser. Ela é gerenciável? Nós podemos trabalhar sobre ela? Qual é a real importância que o tema da cultura tem dentro das organizações? Bom, começando pela definição, nós podemos dizer que a cultura organizacional ela é um conjunto de comportamentos, de crenças, de valores, de atitudes que são intrínsecas a um determinado grupo de pessoas. Então, a partir do momento em que eu aglutino pessoas, que eu formo um grupo coeso, ele vai começando a assumir determinados padrões de comportamento. Isso é interessante porque quando nós estudamos a cultura, nós dizemos que esse padrão de atitude, essas crenças e esses valores, eles são tão enraizados que eles se tornam pré-conscientes. Ou seja, as pessoas manifestam esses comportamentos, elas geram esses resultados de uma forma independente do seu pensamento consciente, é algo automático. Elas simplesmente fazem. Então a cultura, ela cria poderosos mecanismos de resposta às situações do dia a dia. A partir do momento que ela é formada, que ela é bem constituída, você pode ter a certeza que diante de determinadas situações ou certos desafios, os membros do grupo vão sempre ter o padrão de resposta esperado àquela determinada situação. Eles vão agir conforme a cultura na qual eles estão inseridos e naquela cultura com a qual eles acreditam, aquela que eles utilizam para basear as suas ações. Então, na medida em que ela vai sendo construída, que ela vai sendo formada, no primeiro momento, o grupo ele tem ações mais conscientes, pensadas, porque a cultura ela se forma principalmente a partir das experiências bem-sucedidas. Então, na medida em que surgem problemas, que surgem situações que exigem do grupo e que ele, como resposta, adota um determinado comportamento, pratica um certo valor e aquilo surge como algo bem sucedido que constrói uma solução que é reconhecida por todos como adequada, isso vai formando cultura, isso vai formando um padrão comportamental. Porque as pessoas tendem a replicar essas experiências bem-sucedidas, elas querem manter o padrão de sucesso. E conforme isso vai acontecendo, conforme esse caminho vai sendo percorrido, vai ficando cada vez mais natural. Pense no seu processo de aprendizagem da direção do caminho do seu trabalho até a sua casa, por exemplo. No início, provavelmente você tinha que se concentrar em relação às ruas que você ia percorrer, o caminho que você ia adotar, as ações de manobra que você praticava. Até que isso foi ficando em algum momento tão natural, tão espontâneo, que você percorre esse caminho e nem se lembra o que foi que aconteceu no decorrer dessa estrada. Se eu te pergunto o que você fez na metade do caminho que você estava percorrendo, talvez você nem se lembre, porque você estava entretido ou com o rádio ou com uma conversa, porque você fez aquilo de forma automática. A cultura ela constrói esse padrão de comportamento e resposta automático. Então isso nos leva a um segundo ponto. Pessoas que não interagem podem formar cultura? A resposta é, de forma geral, não. Se eu preciso de um padrão de interação, de conexões entre as pessoas que vão resolvendo situações, vão superando desafios nos quais eles são inseridos, eu preciso desse processo de interação. Grupos que não são coesos não formam cultura. E essa é uma preocupação que muitas instituições têm, e ela é legítima, quando nós trabalhamos, por exemplo, em modelos como teletrabalho, onde eu tenho o padrão de interação das equipes muitas vezes reduzido, onde elas interagem menos, é somente uma tela, não tem aquela interação física, o contato direto. Equipes que interagem pouco tendem a ter uma cultura menos fortalecida, porque o padrão do grupo ele fica menos evidente. Da mesma forma, equipes muito jovens, eu não digo jovens no sentido de pouca idade, mas que foram formadas há pouco tempo, que ainda não tiveram muita interação, que não vivenciaram muitas experiências, também não constroem uma cultura forte. Ela somente é enraizada, somente se torna padrão pré-consciente e fortalecido quando eu tenho um padrão de longevidade, pessoas interagindo por muito tempo e construindo sucesso, construindo processos adequados. E aí nós vamos para um terceiro ponto. Cultura é treinável? Olha só que pergunta interessante.
Eu vejo muita gente comprando cultura através de cursos, através de treinamentos. Dá para comprar cultura? Bom, a resposta é não. Eu não consigo treinar a cultura propriamente dita. Se eu quero um determinado padrão cultural na minha organização, não adianta simplesmente pegar um curso, passar para todos os meus empregados, meus colaboradores e dizer, olha, esse é o nosso novo padrão cultural. Enquanto eu não for capaz de estabelecer um padrão bem sucedido de atitude concreta dentro da organização, simplesmente assistir a treinamentos sobre cultura não vai resolver o problema dentro da instituição. É claro que eu não estou dizendo que isso não seja bom. Fazer treinamento, transferir conhecimento aos profissionais é sempre muito importante. Mas nós não podemos ter a ilusão de que eu vou vender uma cultura dentro de uma lata que você abre e simplesmente distribui aos seus empregados, às suas equipes. Nós precisamos trabalhar diretamente os comportamentos. E aí, um quarto aspecto muito importante da cultura é que ela tende a ser perpetuada. Ela é replicada aos novos membros e ela é perpetuada ao longo do tempo. Portanto, a cultura, uma vez fortalecida, uma vez bem construída, ela tende a ser duradoura. Então, o nosso maior esforço é no sentido de construir o nosso marco zero, a montar a cultura que nós queremos e que nós precisamos, que nós entendemos que é a mais adequada para a nossa organização. Mas uma vez que ela esteja adequadamente constituída, os novos ingressantes serão estimulados a aderir a esse processo, eles vão observar junto do grupo de que é um parâmetro bem sucedido e vão naturalmente aderir, e isso vai caminhando ao longo do tempo. Então a cultura, ela é algo duradouro, ela não é algo somente para hoje ou para o próximo mês, ela é algo que nós devemos pensar para longos períodos. E nós chegamos à nossa reflexão final do vídeo. A cultura, ela é tão poderosa quanto é perigosa. Porque considerando essas características que eu comentei com vocês, a cultura ela é um conjunto de comportamentos, de valores, de atitudes que ocorrem de forma pré-consciente, ou seja, automática, que é divulgada aos novos integrantes e que é perpetuada ao longo do tempo. Pensando sobre esse aspecto, se a cultura dentro da organização estiver alinhada àquilo que ela precisa dentro do ambiente em que ela está inserida, muito bem, nós temos um fator que nos apoia, que propulsiona a capacidade de gerar resultados. No entanto, se o padrão cultural existente não for adequado aos desafios pelos quais a organização irá passar nos próximos anos, então nós temos um ponto de grave perigo. Nós precisamos agir, intervir para corrigir o rumo dessa cultura, porque do contrário, as respostas que as equipes darão aos desafios enfrentados podem levar a organização ao insucesso, ao fracasso. Então ela vai precisar de uma correta ação de gestão. Gostou desse vídeo? Então curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe, nos acompanhe, porque toda semana tem conteúdo novo para vocês aqui. Até a próxima!